Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo Descompressão Corporativa. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito bacana que vocês vão adorar ouvir falando sobre psicometria, psicologia. Ele é formado em psicologia, ele tem mestrado na Universidade de Uberlândia e um doutorado em Cambridge, na parte de Psychometrics Center. Então, muito bem-vindo, Elton, uma delícia ter você aqui. Que isso, Adriana, eu que agradeço, um prazer enorme poder estar aqui e poder trocar com você experiências do mundo corporativo. E hoje eu queria te fazer uma pergunta já assim de cara, né? Já que você é especializado em psicometria, que é uma das coisas que, como você sabe, a Felipelli trabalha há muito tempo. Sim. Bom, eu acho que você puder desvendar um pouquinho, o que é, afinal de contas, qual a importância da psicometria, para que ela serve, por que ela é importante? Muito importante a gente trazer essa situação do conceito, porque nós estamos dentro de uma sociedade onde os números brilham muito os olhos, né? No sentido de tentar tangibilizar, trazer tudo para uma média, tudo para um percentual. E quando a gente olha para a psicometria, né? O psico ele é muito importante porque todos os conceitos que a gente tem do comportamento humano, eles são testados e eles são avaliados justamente dentro de uma área onde se estuda esses comportamentos. Desde os laboratórios antigos da psicologia até hoje, você tem a ideia do que é a cognição, o que é percepção, o que é atenção, o que é motivação. Então existe um construto teórico por trás dessas informações. Então antes de eu ir para a metria, que é toda a parte de testes, eu preciso entender do que eu estou falando, como eu estou falando sobre aquilo e por que a importância daquele construto teórico, porque a partir dele eu crio modelos, informações, para eu poder então testar dentro da população. Então essas duas coisas elas têm que caminhar juntas. Tanto é que no curso de psicologia você não se forma como um psicometrista, né? Sim. Você tem os conceitos da metria, que é a estatística, e você tem os conceitos da psico, que você pode aprofundar em diversas vertentes. Quando você se aprofunda, tem o suporte da parte de tangibilizar esses dados. Ao juntar essas duas coisas, aí sim, a gente parte para a tangibilização dentro de uma amostra específica, dentro de cálculos específicos, para tornar isso adequado à amostra ou à população que a gente investiga. Eu tenho visto muito assim que as pessoas às vezes têm deixado isso de lado e falado, não, eu vou usar o pirata. Né? Então eu vou usar o pirata porque obviamente é de graça, etc. Sim. Só que não tem investimento nenhum. Perfeito. Então qual é o risco de usar um teste, um instrumento psicológico que é pirata? Perfeito. A gente tem estudos de teoria da personalidade desde 1930, 1940, que são muito fortes voltados a essa situação. Então, quando a gente vai para um local de olhar para um teste porque ele é bonito, porque as imagens são bonitas, porque hoje a tecnologia ajuda muito em relação a isso. Mas sem fundamento, sem a constituição de uma validade adequada, sem uma fidedignidade, sem uma confiabilidade, que são conceitos que a psicometria traz como fundamentais para validar realmente determinado comportamento. Então, quando você faz isso, você está se arriscando e trazendo, obviamente, um risco para aquele tipo de determinação que você está buscando. E aí, quando você faz uma determinação com índices muito ruins ou com índices nem validados, eu digo até que vale mais a pena você jogar uma moeda para cima, ver se dá cara ou se dá coroa. Por que eu procuro um teste com maior validação, com a maior população? Ela tem histórico, ela tem fundamentação teórica, ela tem testagem e isso ajuda muito na tomada de decisão. Muitas pessoas, e não só pessoas, tá, Adriana? Empresas também preferem coisas mais rasas, mais rápidas. E quando eu verifico, né, a questão de você fazer uma testagem mais profunda, primeiro porque leva tempo. Além do tempo, você tem consistência e ao ter consistência, eu não tenho dúvida nenhuma, te faz alcançar resultados melhores. Então, quando você tem estas situações pautadas, você com certeza está tentando levar o indivíduo a um bem-estar melhor, a um suporte melhor, a conceitos que realmente levam ao alto desempenho.
e não somente uma falácia ou uma situação que alguém comprova sem ter dados ou informações históricas sobre isso. Você falou um ponto que é importante, que é algumas organizações se contentam com a questão mais superficial, mais rasa, né? Hoje nós estamos com um conceito chamado de data-driven. Quando você chama uma empresa de data-driven, que é chamada uma empresa orientada a dados, e todo mundo vira para nós e fala, não, minha empresa tem todos os dados, tem todas as informações, e é muito interessante quando você vai entrar dentro dessas empresas, você percebe que tem uma planilha em cada área, essas planilhas não conversam entre si. Os dados, você pergunta, qual a fundamentação de você ter perguntado isso? Eu peguei numa revista aí. Falei, qual a fundamentação dessa revista? Aonde é que tem essa informação? Então, essa situação das pessoas se arriscarem a montar um monte de variáveis sem ter uma explicação metodológica ou até teórica por trás delas, leva a um mal muito grande, que é muitas vezes você tirar o tempo da pessoa, não saber por que você está investigando aquele fenômeno dentro da organização e muito menos saber o impacto que ele vai ter dentro dos resultados da sua empresa. Então, quando você não tem essa preocupação, você não é uma empresa data-driven, porque você não está preocupado com dados, você está preocupado com gerar informações, que é diferente de trabalhar dados dentro de uma organização. A gente estava conversando até antes de começar um pouquinho, né, dessa questão de pegar os dados e não conversar esses dados. Sim, né, perfeito. de um impacto que tem isso. Você podia contar um pouquinho mais sobre algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? De que critérios elas deveriam fazer, como que elas poderiam processar isso no dia a dia da organização, enfim. É muito interessante isso, Adriana. Tem até uma nomenclatura em inglês muito dita pelos estudiosos, que é garbage in, garbage out. Sim. Né? Lixo dentro, lixo entra e lixo sai. Por quê? Porque todo mundo gosta muito da aplicação das correlações, das regressões, das técnicas estatísticas para chegar a um resultado. Mas quando o conceito pelo qual você está trabalhando, ele não tem fundamentação, é como se você estivesse entrando com uma hipótese aleatória e saindo com uma hipótese aleatória. Nós estávamos numa empresa, por exemplo, de educação, trabalhando uma variável voltada a impacto em desempenho. E foi muito interessante porque o questionário pelo qual a gente pegou, ele não tinha validação. E tinha algumas situações ali voltadas principalmente à questão de chegar a uma conclusão como, por exemplo, assim, o líder que falar menos chega a mais desempenho. Como é que você explica uma situação como essa? Está lá no questionário, só que o questionário não foi validado. Cruzou-se e no índice matemático ele foi altamente correlacionável. Mas por quê? Porque eu não trabalhei corretamente o questionário. Eu não sei a origem daquela variável. Então eu posso gerar correlações espúrias, como por exemplo não ter um entendimento sobre elas, ou saber para que elas funcionam. Então o RH, desculpa a expressão, a empresa de maneira geral, ela quer saber a correlação. Não sabe de quê, mas a correlação tem que ter. Eu acredito muito mais nos fundamentos. O que leva uma pessoa a perceber bem-estar dentro de um ambiente? É dar uma mesa de sinuca para ele? É colocar um puff ali adequado que ele vai descontar? Não. Tem estudos muito bem fundamentados que falam sobre o estresse, sobre o burnout, sobre as causas que levam uma pessoa a ter uma situação como essa. Por que eu não posso, então, aproveitar uma teoria como essa e fazer um questionário fundamentado a isso para levar uma pessoa a entender o que é uma expectativa de bem-estar, uma expectativa de satisfação, uma expectativa de engajamento, que são vários conceitos misturados. Então, se eu vou só para misturar variáveis, eu não estou ali para explicar a origem e a causa. Eu estou ali simplesmente para ter um dado matemático, que hoje nas diretorias é muito bonito, né? As pessoas pegam um Power BI, pegam um Tableau e falam, correlacionou, cruzou os dados, mas qual a fundamentação desse dado? O que leva o indivíduo a realmente perceber bem-estar dentro da empresa? O que leva ele a perceber realmente uma variável, por exemplo, de bem-estar psicológico? Tem fundamentos para isso. Por que eu não uso os fundamentos? É muito legal que nas aulas também que eu faço, Adriana, você pergunta para todos, de onde você tirou esse questionário? É mais fácil copiar do que você realmente tangibilizar aquele comportamento para dentro da tua empresa. O que é segurança psicológica para o Google não necessariamente pode ser para a AGE ou pode ser para uma outra organização. O importante é entender o conceito e como é que ele se aplica dentro desse ambiente. Isso é formador de cultura,
de clima e de performance. Se a gente não entende a base do ser humano, eu posso aplicar qualquer teste, que qualquer correlação vai me dar um ente matemático ali para eu trabalhar em cima dele. E não necessariamente é a verdade. E você estava falando, eu estava pensando aqui, isso que você faz, eu sei que você já trabalhou em grandes consultorias, né? E trabalha também com isso ainda hoje. Como que você vê isso na aplicação do dia a dia e na compreensão do cliente desta profundidade que você traz? Porque muitas vezes, como as pessoas querem as coisas mais simples e que sejam mais rápidas, né? E nem sempre, por exemplo, eu já ouvi, olha, eu não vou responder o MBTI porque ele tem 93 questões. Então é muita questão e eu não vou responder. Eu quero uma coisa menor, com um menor número de questões. Eu falo, olha, pela validação eu não consigo fazer uma coisa menor. Talvez eu não consiga atingir as mesmas coisas que estatisticamente a gente conseguiu provar que daria. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco de desafio, que eu entendo da praticidade, eu entendo que ninguém tem tempo para nada, mas tem um equilíbrio isso aí. Então, como é que você trata com isso? Como você lida com isso? O que é interessante é que essa linguagem, né, do psicometrista, para muitas pessoas, ela não pode estar recheado de muitas dificuldades, porque, obviamente, a população na qual se aplica isso e que vai tomar decisões, ela quer algo mais que a direcione. Mas eu acho também que a organização não pode se cegar de que existem estudos que fundamentam determinados tipos de atuações. Então, se eu quero ter algo fundamentado, eu preciso, no mínimo, ter pessoas que façam esta tradução do que é, por exemplo, um instrumento como o MBTI ou como qualquer outro que tenha validação para a importância da organização. Ou seja, esse comportamento aqui de extroversão, eu consigo comprovar ele frente a essas variáveis. Se você muda, se você acha que é muito e etc., você desconstrói toda uma explicação que foi feita durante anos de pesquisa. Então, essa questão de simplificar, ela é importante, eu não acho que ela deve sair do radar, mas é importante entender que toda vez que eu simplifico, eu estou perdendo um pedaço ou uma visão do todo. Legal. Então, obviamente, quando eu tenho uma visão maior das características de um ser humano, eu estou dizendo que o ser humano não é só performance, não é só bem-estar, ele é um todo. Então, nessa entidade social, psicológica, biológica, quais são os fatores que a sua organização vai trabalhar para ter um indivíduo saudável e produtivo? Aí, a forma de se investigar isso, tudo bem, pode ser por um instrumento mais simples, mas isso tem que ficar claro para a sua tomada de decisão no futuro. Eu estou abrindo mão de alguma coisa. Exatamente. Então eu preciso escolher conscientemente do que eu estou abrindo mão. Vamos pegar um exemplo, né? Eu acho que tem duas situações. Quando você pega os projetos feitos que foram, em termos de marketing, foram muito bem trabalhados pelo Google e como são divulgados a gente fala a respeito, mas se você pegar o projeto Aristóteles, se você pegar o projeto Oxigênio, são projetos que levaram 2 a 3 anos e que continuam em ativa dentro de uma organização. Por quê? Porque não foi aleatório. Eles não contrataram alguém assim e falaram, vamos trazer alguém aí que vai copiar os questionários aí e vai reaplicar. Não. Qual que é o conceito de segurança psicológica? Qual que é o conceito de bem-estar? Qual que é o conceito de liderança que a nossa cultura vai trabalhar? Então, isso é fundamento para treinar, para selecionar, para poder fazer com que as pessoas sejam desenvolvidas dentro de um conceito. Então, quando eu pego uma empresa com muitas variáveis sem entender, é muito engraçado hoje, né? Desculpa a expressão, mas assim, melhores para se trabalhar, melhores não sei por quê. Mas o que é melhor para você? Sobre qual conceito que isso é melhor? Que tipo de liderança que você quer ter? A gente já teve muitos exemplos no mercado de empresas que falaram, meu grupo de liderança é o que comunica, o que dá feedback, o que acompanha e o que tem autonomia. Já tem grupos que não entendem o que é isso. Então, se você não define, qualquer coisa vai estar aderente ao seu ambiente. Então, ter ferramentas com profundidade, com fundamentação, é ajudar você a tomar decisões mais a longo prazo. É gerar perenidade e não gerar foco em curto prazo. Acho que esse tem que ser um pensamento mais estruturado. Você estava falando, eu estava lembrando assim, de alguns clientes, né, que ao longo desses 30 anos a gente já passou por alguns. Então, quando você pergunta o que é uma boa liderança
para a sua empresa e exatamente para construir, quando você faz uma análise, e aí, não, gente, isso aconteceu até recentemente. Uhum. A pessoa pegou e falou assim para mim: mas escuta, você não tem você já trabalhou com tantas competências, por que você não tem um menu lá do que é de liderança? Eu falei, mas eu não sei se essa liderança é boa para você. Eu agora não vou poder investir nessa parte de construção. Me fala o que você tem aí que você já fez. Não é possível que você não tenha alguma coisa aí para mim. E é verdade muito, isso. Muito. É uma praticidade que eu acho que distorce. Muito. As pessoas... o fato da gente entender que cada grupo de pessoas em conjunto gera novas situações, já é uma implicação muito grande que não dá para utilizar as mesmas fórmulas aos mesmos humanos, né? Então, você querendo ou não entende certas características humanas que podem ser melhor adequadas ao seu ambiente. Então, o que eu faço? Investigo. Eu vou lá e coloco um arcabouço teórico para eu falar, eu quero seguir por essa linha. Né? A gente está agora vivendo um momento de cultura, por exemplo, que para mim é fundamental. Se você pegar autores como Hofstede, Schein, que são autores brilhantes em relação a isso, eles têm os seus instrumentos, têm as suas dicas, que são validadas e são importantes. Como os novos agora, Caroline Taylor, se você pegar Barrett, né? Que tem uma fundamentação por trás. Aí você vai falar assim, mudou tudo? Não. É como se fosse uma continuidade que está sendo impactado pela questão digital, pela questão da tecnologia e pelo que se espera das pessoas dentro do ambiente corporativo. Tem um livro que eu acho muito interessante de um professor da Universidade de Harvard, que ele fala assim, se você pegar uma linha do tempo e fosse possível você transportar para 1970 e para 2022, você ia ver características iguais. O carro do chefe, o carro do líder, o elevador privativo do fulano, o telefone que só o fulano usa, a sala que só... Mesmo que a gente tenha todas umas características, muitas coisas elas são transportadas ao longo do tempo. Aí você vai perguntar, o comportamento mudou tanto nesse período todo? Não. Comportamento, características de personalidades, desde quando elas são estudadas, você pega a teoria junguiana, você pega o Big Five, você pega situações que mostram que há referenciais para esse comportamento. Sim. Então, obviamente, eu negar isso e querer algo mais fácil, significa também eu negar todos os estudos que são feitos em cima dessas variáveis, né? E aí eu vou aplicar qualquer coisa vai ter. E aí eu posso estar tomando decisões em cima de qualquer coisa. Quando você fala isso, me vem à cabeça do ambiente corporativo de hoje, que tem algumas variáveis que são influências muito marcantes hoje em dia, não só no ambiente corporativo, mas no ambiente familiar. E uma coisa, ela interage com a outra, né? Então, você lembra das empresas há uns anos atrás, que eram mais paternalistas e que você tinha isso, esse ambiente ele se repetia fora, na família. Sim. Hoje, o ambiente na família é um ambiente de autonomia, de liberdade, etc. Ele se reflete no ambiente corporativo. Então, a gente tem também algumas coisas dos ambientes que permeiam a nossa sociedade, de uma forma geral, como eles vão se refletindo, porque o ser humano, ele é contínuo, ele não é cindido, né? Perfeito. E aí a gente tem a questão da frustração, que ela é difícil de lidar em casa e ela é difícil de lidar no ambiente corporativo, né? A resistência a estas frustrações, e aí a gente estava conversando, né? Você trouxe, eu até gostaria que você trouxesse de novo, não, para mim é de novo, né? Para quem está ouvindo a primeira vez, dessa questão da resistência das pessoas no ambiente corporativo, de mudar, de ir embora, de sair da empresa. Como é que é isso, né? Se você puder falar um pouco mais, eu não vou te dar os números, porque eu queria que você desse os números. Se a gente for olhar hoje, né? Isso é um fato, isso não tem como. Se você pegar dados do IBGE ou pegar dados que são levantados dentro das grandes consultorias com pesquisas, o turnover, né? Não é à toa que por isso se separou em gerações, é um comportamento mais de entrada e saída mais rápido, né? A tolerância à frustração,
Ela é algo que hoje, inclusive nos próprios jogos, nas próprias formas que a gente faz, eu achei muito interessante falar um pouco de filho, né? Eu estava num campeonato com o meu filho e tava lá os times concorrendo e tal, e no final todo mundo ganhou medalha. Eu falei, não, alguém ganhou, alguém perdeu. Não, todo mundo foi premiado, né? Da participação. É a participação. Só que é engraçado... João Pedro, né? 7 anos. Meu filho tá com 6, vai para 7 o ano que vem. Mas ele com 6 anos, ele já tá aprendendo que tudo que ele faz tem que ter uma recompensa. E essa questão de não ter a recompensa e se frustrar e falar assim, eu estou com um chefe difícil. A gente nunca vai ter só chefes bons, porque nós estamos falando de seres humanos, né? E nem todo mundo foi preparado para ser um líder, para ocupar uma posição de gestão. Então, em um determinado momento hoje, eu vou ter frustrações. A questão toda é como é que eu lido com essas questões emocionais. Hoje eu estou aprendendo a pausar o vídeo, a parar no momento que eu quero, a tirar o programa que eu quero, a escolher a questão do tempo. E aí eu vou para a empresa e quero replicar isso, mas sem uma maturidade emocional, né? Do ambiente familiar que reflete no ambiente corporativo. Totalmente. Então, ao mesmo tempo que você tem jovens que questionam mais e que tem mais essa questão da argumentação e etc., você também tem que entender que nem tudo é feito para se questionar. Algumas coisas você é feito para entender, para fazer uma leitura de ambiente, para entender o momento certo de ativar, de falar. Então, saber fazer essa leitura com o organismo interno, que é lidar com a frustração, lidar com as perdas, lidar com as dificuldades, talvez seja algo que não está totalmente consolidado nessa nova geração, né? E que precisa talvez de mecanismos mais de reforço para essa situação. Eu não sei assim, o número exato, então não vou falar besteira, mas eu sei que aumentou muito o número de suicídios em adolescentes. Sim. Então, quando a gente olha que um jovem ou um adolescente se matou porque perdeu um namoro, você fala, meu Deus, qual a desconstrução psicológica em termos de maturidade emocional para lidar com a frustração que a gente está tendo hoje? Isso se reflete no campo da organização? Sim. Com certeza. Os assédios, obviamente que isso não deve ser aceito de maneira alguma, mas os assédios. A questão da diversidade. Por que se fala tanto em diversidade? Porque os nossos vieses, os preconceitos estão muito presentes nas gestões, né? Gestão com cor, gestão com sexo, gestor com gênero, gestão com N situações. E aí a gente está tentando entender que a organização também ela é responsável por consolidar isso. Aí entra naquilo que a gente estava falando. Se eu levo variáveis muito rasas para dentro da organização, eu vou ter também pessoas cada vez mais rasas em tomada de decisão. Se eu quero um comportamento mais de autonomia, eu tenho que gerar autonomia. Se eu quero um comportamento mais de análise e ser analítico, eu tenho que gerar comportamento de analítico. A gente imagina que o mercado de seleção vai contratar essas pessoas só prontas. Não existe pessoas só prontas. Porque o teu ambiente, como você falou, da cultura, é muito próprio. Por isso a importância do Analytics. O Analytics não é cruzar qualquer variável, é fundamentar quais as variáveis que te levam a obter o resultado de uma melhor maneira. E saber se ela realmente te leva, porque às vezes você pode partir de uma variável que não te leva onde você quer ir. E fora outra coisa, eu não acredito nisso, que eu vou ver o todo, eu vou ver uma parte. Pelo menos se eu conseguir garantir que o comportamento humano numa variável de regressão, etc., que é o que a gente trabalha, seja explicada por 30%, 40%, 50%, eu já tenho explicações muito boas para direcionar minha liderança, minha seleção, meu desenvolvimento, minha remuneração. Então, cada vez que a empresa fundamenta isso, ela dá um direcionamento de competências, que comportamentos que são adequados para levar a melhor performance dentro dessa organização. A discussão que se tem hoje em benefício flexível, qual o benefício que faz ele ficar mais, se é a academia flexível, se é não sei o que, fala... Pessoas, nós temos que evoluir, mas vocês estão mapeando e testando essas variáveis dentro do ambiente? Não, eu estou indo pela melhor promoção, pelo melhor convênio, pela melhor situação. De novo, joga uma moeda para cima, se der caro ou se der coroa, é melhor do que você fazer um Analytics. Por isso a dificuldade do Analytics entrar ainda dentro de muitas empresas. Porque muitas acreditam que é fechar o olho, cruzar os dados. Opa, essa relação aqui é a melhor. Ela que vai funcionar. Não. E aí não funciona. Não funciona, né? Porque nessa característica do todo, é o que você me falou. Defina uma boa liderança.
Não, você não tem um modelo pronto aí para mim? Não, se eu colocar o meu modelo, vou estar colocando características de outra organização na sua. Por que você não faz um trabalho de fazer entrevista, qualificar, ver uma teoria, fundamentar suas variáveis e testar? Ah, leva muito tempo. Então, bem-vindo ao mundo do ser humano. Leva tempo para uma pessoa desenvolver. Inclusive, algumas vivem até 100 anos ou mais. Então, se você quer resolver em 6 meses, 3 meses, você, inclusive, está ultrapassando a barreira do que é o entendimento humano dentro de uma empresa. E o tempo que eles querem investir também, né? Todo mundo quer, não é verdade? É tudo TikTok, é tudo muito imagem rápida, né? Falar de muito tempo para formar alguém. A pessoa até foi embora da empresa, porque com o turnover alto que a gente vê hoje, né? Dependendo. Então, você tem que fazer programas também que são por partes. Perfeito. A Harvard Business Review lançou agora em julho de 2022 um artigo muito perigoso, né, falando mal do Analytics. Eu achei muito interessante, porque logo em seguida a própria academia, a comunidade acadêmica, criou novos artigos para falar sobre aquela situação de forma positiva, né? E um dos pontos que esse artigo traz é que a gente está deixando de ser humano e tangibilizando tudo, né? A Amazon, por exemplo, colocou aquelas pulseiras, aqueles relógios Watts, para verificar quanto tempo você levanta, quantos passos você dá, qual a movimentação que você tem e te dá alguns indicativos, né, dentro da estatística preditiva ou prescritiva, no sentido de comportamentos de mudança de hábitos, tal, e etc. E foi muito criticada por isso. E para mim há dois polos: há o excesso de controle e a falta de controle. Eu acho que as empresas não devem estar nem num polo e nem no outro, mas elas devem entender que controle faz parte da minha vida. Se eu não controlar meu horário de almoço, se eu não controlar meu horário de jantar, se eu não controlar meu horário de dormir, eu com certeza terei um afeto no meu corpo, né? Na minha doenças ou situações que vão me levar, se eu deixar de dormir 24 horas, o corpo não foi feito para ficar acordado 24 horas. Então ele vai ter algum efeito, ele vai ter alguma situação, eu vou ter que usar alguma droga para eu poder me manter acordado. Isso com certeza vai afetar meu cérebro. É a mesma coisa numa organização. Eu quero trabalhar um ente psicológico ali dentro para ter pessoas melhores. Eu vou ter que descobrir, teoricamente, o que é isso e avaliar isso de uma melhor forma para poder implicar, né? Hoje, a gente tem usado algumas técnicas muito avançadas de machine learning, né? Algumas técnicas que ajudam muito, por exemplo, a ver configurações de grupos, como, por exemplo, tem muito dentro das empresas as lideranças informais. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Hoje, aplicando o que eles chamam de Organizational Network Analysis, ou análise de redes psicológicas, você consegue verificar quais são as pessoas que não são líderes, não ocupam cargos de liderança, mas são ouvidas pelas pessoas, são respeitadas pelas pessoas, têm um conhecimento teórico que as pessoas param para ouvir aquela pessoa, e você consegue mapear isso pela forma, pela troca de e-mail, pela forma como ele se relaciona, pela forma com que ele atrai novas pessoas para vir para a organização. Isso são dados. Então, esse artigo me fala muito isso. Não adianta eu ir para um polo ou para o outro. Eu tenho que entender o que funciona e não deixar de mapear. Porque deixar de mapear significa tomar decisões no escuro. E, com certeza, não usufruir da bela estatística que a gente tem hoje e dos belos processamentos que podem ser feitos com variáveis validadas, não com variáveis aleatórias. Você falou duas coisas aqui, eu acho muito importantes. Uma, que não é pegar qualquer dado. As pessoas querem fazer análise de tudo de dados, que hoje está na moda, mas precisa ter critérios muito claros para a fundamentação desse processo que vai ser criado na organização. Perfeito. E a outra coisa que você falou que eu achei muito boa é a questão do controle. Porque as pessoas não querem limitações, só que o controle, ele é saudável. Perfeito. Porque sem controle de nada, e aí eu volto para a questão, às vezes, do turnover que a gente estava falando, né? Que é aceitar limites. Perfeito. E isso não é fácil, porque se espera, como você falou, uma recompensa para tudo que a gente faz. Perfeito. Né? Só que não dá para ter recompensa o tempo todo, porque o aprendizado, ele é feito de erros. Perfeito. Se eu não tiver erros, eu não vou conseguir aprender. Uma situação que as empresas têm passado hoje, Adriana, que me gera um incômodo até, né? Porque eu trabalho com remuneração, desenho modelos de remuneração,
E é engraçado que toda empresa quer mudar o benefício ou a remuneração variável todos os anos. Eu falo, poxa, você acabou de criar um modelo no qual você quer direcionar comportamento e no outro ano você já está dando outro recado. Então, você nem maturou uma coisa pela qual você fez para pagar esse variável e você já quer colocar outra variável. Porque essa não funcionou como ele imaginava. Não funcionou como imaginava. Peraí, sobre quais fundamentos ela foi criada? Sobre quais fundamentos ela está sendo desenvolvida? Então, esse ponto de entender essas variáveis para o negócio, porque nós estamos falando de negócio. Negócio não se sustenta sem lucro, negócio não se sustenta sem controle de ativos, sem receita, sem faturamento. Então, obviamente, as organizações têm um risco inerente na forma de se movimentar. Mas esse risco, ele pode ser, em grande parte, uma margem com o tipo de pessoa que eu tenho aqui dentro. Se eu falo que eu contrato qualquer pessoa para a minha organização, já estou dando um recado. Qualquer pessoa entra aqui. Se qualquer pessoa entra aqui, eu espero qualquer comportamento. Eu falo, não, eu não quero qualquer pessoa, eu quero os melhores dentro dessas e dessas variáveis. Então eu tenho um melhor teste para investigar, eu tenho uma melhor forma de treinar, eu tenho uma melhor forma de remunerar. Então essas mensagens, elas são controladas, porque o negócio é controlado. Se eu caio de tal maneira a não poder pagar minha folha de pagamento no mês, eu vou ter um problema gigantesco. Sem dúvida. Então, quando eu olho para o negócio, eu tenho que entender que trabalhar seres humanos é um contínuo. Um contínuo de acordo com o quê? Com valores, com propósito. A gente tem falado tanto de propósito. Por que uma empresa existe? Então, se uma empresa existe só para dar lucro, sinceramente, eu juro para você, junta seu dinheirinho e coloca num fundo. Você vai ganhar muito mais dinheiro e talvez menos dor de cabeça. Você quer aprender a lidar com gente? Você tem que aprender a lidar com variáveis psicológicas, porque o ser humano sofre, o ser humano tem problemas de diarreia, de menstruação, de tudo isso faz parte do ser humano. Esse ainda é os mais fáceis de lidar. A questão psicológica é mais complexa do que essa. Com certeza. Então, lidar com essas variáveis, a gente acha que a psicometria ela é algo muito difícil? Não, pelo contrário, ela é algo que te ajuda a tangibilizar essas variáveis humanas para o teu ambiente. Vamos falar corretamente de bem-estar? Vamos, tem autores que falam sobre isso. Vamos tangibilizar de acordo com o que foi estudado. Né? Você pega lá Coimbra, o Erasmus Mundus, tem um grupo de psicometristas no mundo inteiro estudando variáveis humanas. Por que eu vou pegar um teste como o MBTI, que está super validado, que tem toda uma consolidação, por um que está ali na esquina? Ah, é novo, é só porque agora tem um sistema que levanta e pluga aqui. Cuidado, qual que é a fundamentação por trás disso? E aí eu acho que a psico ajuda muito nisso, que é a fundamentação das variáveis humanas. Isso tem que estar em estudo constante para eu cruzar. Aí sim eu uso o melhor machine learning. Hoje tem, por exemplo, o NLP, Natural Language Processing, que é o processamento da linguagem natural, que é a nossa Siri, que é a Alexa, que é qualquer mecanismo, hoje você lida com ele. A grande questão é que os dicionários no mundo do Big Data estão ficando muito bonitos, porque eles estão capturando informação do mundo inteiro de uma maneira muito rápida. Então esta configuração nova te ajuda sim a tomar decisões mais consistentes desse comportamento. Como é que eu trago isso para dentro da minha organização? Executando parâmetros e entendimento dessas variáveis ali dentro. Se eu não parar para fazer isso, eu continuo fazendo questionários. E aí eu vou ter eu digo muito que é a Bíblia do RH, né? Você pega uma Bíblia assim, o que é isso? Indicadores de gestão. Para que serve? Não, tá bonito aqui na Bíblia aqui. Fala então, versículo tal, capítulo tal e tal. Não. Qual que é a aplicação de segurança psicológica para o teu ambiente? Por que você quer pessoas menos estressadas dentro do teu ambiente? Por que você quer ter fatores que possam melhorar o burnout dentro da tua organização? Então isso tem que levar as pessoas a entregar algo melhor dentro da empresa. Nós estamos falando, de volta a dizer, resultados. Não é porque eu só quero a pessoa bonitinha. Não. É que eu tenho um ambiente que tem um processo de gestão. Então processo de gestão significa cuidar das pessoas, controlar variáveis e entregar resultados melhores com elas. E tem que ter uma estabilização também. Porque as pessoas, às vezes, quando você estava falando de mudança, que ele vai mudando, ele tem um ano, ele já quer mudar.
a remuneração variável não é só da remuneração variável. Perfeito. Tudo na empresa, para ela ter, ela precisa de estabilidade. Porque senão ela só fica fazendo mudanças e nada fixa. Então você constrói uma instabilidade no ambiente que não anda para frente. Perfeito. Então esse é um ponto também. Qual é o ponto eu sou a favor de mudança, mas só que as mudanças também elas precisam sair só de mudança pela mudança. Eu tenho que ter algum critério e uma perenidade por um período X, que eu acho que tem que ser, para que aquele comportamento se fixe e ele faça de fato uma efetividade dos comportamentos, enfim. Tem uma situação de um banco que nós trabalhamos, não citando o nome em si, mas eu achei muito interessante o processo seletivo criado por Machine Learning. Eles têm várias agências, as pessoas têm um interesse muito grande de migrar entre algumas cidades, mas isso nunca era mapeado dentro da organização. Contrataram então um psicometrista junto com um cientista de dados para criar essas variáveis, mapear o currículo das pessoas internamente ao banco e automaticamente, quando uma vaga saísse, eu já teria uma indicação da própria máquina de novas pessoas para ocupar aquilo. Porque eu mapeei competências, eu mapeei os perfis de personalidades e eu mapeei interesse dessas pessoas. A partir desses 3 indicativos, ele dava um indicativo. E aí eu estou falando numa acuracidade inicial que foi de 40%. Você imagina, de 10, eu acertava 4. Se eu fosse o gerente desse projeto, a primeira coisa que eu falei, morreu. Você está doido? Eu estou 10, você só me acerta 4? Peraí. Ele está começando a mapear as informações, aonde que ele errou, aonde que ele acertou, que leva aqueles casos, por exemplo, da própria estatística, né? Que os aviões iam para a guerra e aí eles investigavam só onde que as asas estavam furadas. Eu falei, mas peraí, vamos investigar onde que a asa não está furada. Porque é onde que justamente ele tem maior. Vamos reforçar essas partes, que são as partes que não furam e que não derrubam o avião. E aí eles ganharam a guerra. A mesma coisa para esse método. Começou com 40%, foi para 60%, hoje eles estão em 75%, 80%. Então de cada 10 indicações eles acertam 8%. Olha que legal. Dobrou o percentual. Então, a partir do momento que eu tenho consistência, se no primeiro que deu 40 eu já falasse não presta, eu não teria a consistência de entender que aquelas variáveis são importantes para o banco e que aquelas pessoas poderiam migrar. A partir do momento que ela vai alimentando. Hoje, um grande case no mercado é o próprio LinkedIn. As pessoas começam a entrar no LinkedIn e dão nomenclaturas aleatórias. Não sei se você já viu isso, tem até brincadeiras, né, e memes. Você tem um cargo, todo mundo tem um cargo. Aí você vai lá e coloca, eu sou especialista em não sei o que, em fazer o que, em fazer o que, em fazer o que. O LinkedIn é uma inteligência artificial que dá indicações aos recrutadores e oferece vagas a quem está ali dentro. Quando você coloca várias informações, você confunde o algoritmo. Porque o algoritmo fala, mas o que você faz? Você é psicóloga? Você é consultora? Você é palestrante? O que você é? E aí você confunde. Então tem muita gente que fala, esse negócio não funciona não. Óbvio que não funciona, porque dentro de um sistema que ele é aberto, ele tenta buscar o máximo possível da famosa curva normal. Então, quando você se torna um outlier, fica muito mais difícil do Big Data ativar o outlier, ele é descartado. Então, quanto mais você coloca o seu cargo corretamente, as suas funções corretamente, melhor a forma dele gerar um indicativo para você. A mesma coisa vai acontecer dentro de uma empresa. Eu quero colocar todas as coisas. Tudo não dá. Aonde é que você quer ter o melhor aproveito das suas pessoas? Então, que variáveis de clima que você investiga, que variáveis de cultura que você tem, que variáveis de liderança que você tem, que variáveis de seleção que você utiliza. Como é que você remunera essas pessoas? São contextos para te levar ao sucesso organizacional. E aí isso talvez seja o grande analytics das empresas hoje. Definir bem que variáveis que eu quero para que tipo de pessoas eu quero trabalhando comigo. Eu vou fazer uma pergunta assim, saindo um pouquinho desse assunto, que é assim, eu fiquei curiosa, né, já que a gente fala tanto de pessoas, o Elton. Como é que o Elton ele escolheu trabalhar com a parte de psicometria? Muito bom. Porque, por exemplo, eu fui trabalhar com testes porque eu gosto de autoconhecimento. Perfeito. Mas você foi além. Você escolheu a psicometria, que é uma curacidade muito maior. O que foi? O que brilhou teus olhos? Olha,
Tem coisas que a gente às vezes não explica. A gente determina uma determinada crença e ela vai vindo através de nós, né? Então, a primeira situação que eu tive na minha cabeça foi fazer psicologia para atuar dentro das empresas. Já uma área organizacional direta. Já, por quê? A minha formação é uma formação católica. Eu sou, né, aquela coisa do coroinha, não sei o quê. Eu passei tudo isso, ministro da Eucaristia, blá. Então, eu fui formado Você dentro de Uberlândia mesmo, né, lá em Minas Gerais. E eu fui formado dentro de uma comunidade que eu lidava muito com um grupo de jovens. Então, eu lidava com drogatícios, alcoólatras, pessoas que faziam uso disso na sua juventude. E eu, sei lá por qual motivo, ajudava muito essas pessoas dentro do grupo de jovem. E eu queria muito entender por que essas pessoas usavam droga, por que essas pessoas usavam álcool, por que as famílias eram desestruturadas. A serviço de quê? E eu não tinha. E aí, um dia, ouvindo uma palestra de um professor que eu tenho até hoje, que é o professor Sinésio, hoje é um dos nomes aí na questão de justiça organizacional, foi meu professor na Federal de Uberlândia. E lá na Federal, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei foi: eu quero trabalhar com você. Que eu vi uma palestra sua e eu quero entender esse comportamento. E ele é psicometrista. Então, no meu primeiro dia de faculdade, ele foi fazer a abertura e eu falei: cara, eu quero tangibilizar esse negócio do comportamento humano. Eu quero transformar isso em dados, em informações. E ele, na época, estava trabalhando com acidentes de trabalho. E ele falou: o que você vai fazer? Você vai contar quantos acidentes, você vai verificar as causas, você vai ler e a gente vai começar a fazer um teste em cima disso. Eu amei aquele negócio, porque eu sabia a causa do acidente, eu sabia por que ocorria o acidente e que envolvia o quê? Drogas, álcool, toda uma situação dentro do ambiente de trabalho. Fez a correlação. Relacionou o meu objetivo com aquilo e eu comecei a verificar: nossa, dá para contar, fazer frequência, depois dá para fazer correlação, o que é uma correlação realmente, dá para fazer um teste de média. Aí eu fui entendendo a aplicação da estatística dentro do fator psicológico. E aí eu fui fazendo PIBIC, fui em congressos, e aí ele chegou no final e ele falou: eu já estava trabalhando, eu trabalhei no Grupo Algar na época, né? E aí ele pegou e falou assim: você quer fazer o mestrado? Não, a gente vai abrir o mestrado aqui e aí você continua fazendo esses testes. Aí a gente foi investigar saúde organizacional. Legal. Então, e aí, querendo ou não, você conhece você conhece a comunidade. Então eu conheci o Sinésio, aí eu conheci a Merlene, que fez os 2 livros dela, né, que são referenciais em psicometria, que é a parte de as ferramentas do comportamento humano, o 1 e o 2, que foram livros aí muito importantes. Depois você conhece aí lá na UNB todo o grupo ali, o Zanelli, Jairo, você conhece todo mundo que é psicometrista e que usa isso. Então, querendo ou não, eu entrei dentro da própria comunidade. E aí eu fui para Cambridge por quem? Por um professor que é psicometrista, o Igor Menezes, que está lá sendo professor, é um brasileiro, baiano, que saiu da Universidade da Federal da Bahia, que mora lá, é professor da Universidade de Hull, que para mim é um cara brilhante. Eu aprendi a programar R e Python com ele. Olha. Ele é um cara que veio da computação, enjoou da computação, falou: esse negócio aí tá horrível, só número, não sei o que, eu vou aprender as variáveis psicológicas. Olha a coisa legal, um cara que saiu da computação, foi aprender psicologia, porque ele falou: as variáveis psicológicas são mais importantes dentro do computador, porque elas que determinam comportamentos de performance, de acompanhamento, de maturidade. Então ele conseguiu mapear isso tudo dentro do organograma de computação, que é o R e o Python, que são 2 linguagens de desenvolvimento hoje perfeitas para quem quer fazer esses cruzamentos. Mas com o quê? Com teoria. Não só com cruzamento aleatório ou exploratório de dados, mas com teoria por trás. Então minha comunidade ficou perfeita. Nossa, porque é incrível. E faz todo sentido, né? Porque hoje tudo de dados você precisa de tecnologia. Tudo, com certeza. E aí, ele me abriu muitos olhos com relação a isso. Então, por exemplo, a própria questão de Organization Network Analysis, as redes psicológicas, que são técnicas estatísticas aplicadas a modelos teóricos de psicologia. Então ele falou: olha como é que a gente pode fazer isso dentro do R. Porque eu utilizava a ferramenta do SPSS, que é uma ferramenta estatística. Então, eu como psicólogo, primeira coisa, muita gente tem pavor de ferramentas, ainda mais quando se olha para números. A partir do momento que eu entendi que aquilo é um suporte para me dar melhor consistência das minhas variáveis, eu passei a gostar dessa linguagem. E
obviamente que com os algoritmos que estão sendo construídos hoje, nossa área é super valorizada, sabe por quê? Imagino. Todo qualquer Instagram da vida, todo e qualquer TikTok, toda e qualquer rede usa as variáveis psicológicas para manipular comportamento. Mas com certeza. Né? O índice de endorfina, a quantidade de adrenalina, tudo isso é quantificado pela forma como você utiliza as redes. Os milissegundos que você passa na frente de um vídeo, tudo isso hoje é mapeado. Para quê? Para eu fazer com que o seu cérebro funcione mais e melhor em função disso. Então, para mim, eu estou vivendo hoje a era da psicometria. Tudo que o psicometrista, né, entender de variável psicológica e saber muito bem identificar essas variáveis e transformá-las em números adequados, ele, para mim, hoje está com o melhor dos business na mão. Que é fazer as pessoas comprarem, adquirirem ou se comportarem de uma determinada maneira. Isso é perigoso, mas isso é fantástico. É manipulativo, muito, né? muito. Isso das redes sociais me... Muito. Quem falar hoje que a rede não é manipulada, eu vou falar assim, desconfie. Por que você acha que você gasta tantas até horas? Tem filmes e artigos e um monte de coisa falando sobre o assunto. E engraçado, tudo vem de comportamentos psicológicos. O botão do like é um botão psicológico. É uma recompensa, né? Passar mensagem, gerar conflito, fakes, vem todas de características da psicologia social. Se você for lá nos embasamentos do Aaron Beck, que desenvolve toda a parte de psicologia cognitiva e depois a psicologia social, você consegue ver uma interferência muito grande do cérebro e da forma como os comportamentos de sociedade funcionam. Bode expiatório é psicologia social. Por que tem um bode expiatório? Porque tem um comportamento que a gente tem que jogar em alguém. Então isso, preconceito, discriminação, são todos comportamentos da psicologia social. Sem dúvida. Eu tô aqui, minha cabeça tá fervilhando aqui, fazendo um monte de associações. Muitas, né? E fazendo associações com algumas coisas do nosso trabalho lá, porque a psicometria ela pode ser usada em coisas que eu não tinha feito tanta associação como você está me ajudando a fazer aqui agora. Só para você ter uma ideia, a gente fez análise de sentimentos. Olha que coisa mais interessante. Nós pegamos um autor antes do Daniel Goleman, que fez o compilado da inteligência emocional. A gente pegou o Plutchik, que tinha mapeado sentimentos na população global. Pegou lá uma amostra gigantesca e verificou que alguns sentimentos são muito sazonais na maioria da população. Tristeza, raiva, alegria, confiança. São comportamentos mais perduráveis no ser humano em qualquer parte do mundo. E a gente falou o seguinte: poxa, olha que legal. Ó. As empresas fazem pesquisas com comentários e normalmente elas não usam esses comentários. Ou elas fazem uma análise de frequência e tal. Nós criamos um dicionário com a parte do Machine Learning e verificamos que tem algumas palavras que têm associação com sentimentos. Então, quando na sua cultura uma determinada palavra ela se repete muito, ela tem a ver com tristeza. Quando ela se repete muito, ela tem a ver com confiança. Quando ela se repete muito, ela tem a ver com alegria. E a gente fez essas associações. E nós mapeamos, então, comentários da pesquisa de clima, que não era feito nada, com sentimentos. Então a gente conseguiu verificar que havia lideranças que provocavam raiva nas equipes que provocavam baixo desempenho. E nós tínhamos lideranças que provocavam palavras de confiança, que geravam maior desempenho. Então você tem uma relação direta pelo comportamento do líder, pelos valores que são praticados, para ele poder trazer melhor resultado pelos sentimentos das pessoas. E você pode até orientar a liderança para usar a palavra-chave para poder atingir o que você precisa. E aí vira um processo dinâmico, porque você está mapeando não por uma resposta, mas pelo que as pessoas escreveram a respeito daquele líder, que para mim é muito rico. Obviamente você tem um trabalho grande de gerar esse dicionário, o espelhamento e associação de palavras, mas no momento em que isso está pronto e você vê a consistência, você fala, olha, eu tenho hábitos de palavras que se repetem na minha cultura. E são hábitos que levam as pessoas a sentir medo, a sentir raiva, e isso leva a baixo desempenho. Eu posso mudar isso? Pode, já está mapeado com as informações. Não é à toa que veio aí agora a comunicação não violenta, né, formas de mentoring. Então todos esses comportamentos podem ser mapeados em comportamentos que geram o quê? Confiança, que geram situações de consciência para as pessoas dentro dessas empresas. Isso para mim é um processo renovador de liderança.
Sem dúvida. Não, e você com uma base dessa, você orienta com uma base, inclusive, neurocientífica. Totalmente. A neurociência faz parte. Esse autor que a gente colocou, quando a gente está falando em emoções e sentimentos, há todo um fundamental teórico para falar o que é raiva, o que é confiança, o que é alegria. E quando você mapeia essas palavras, elas estão condizentes com essa teoria. Ah, Elton, mas é difícil de você mapear todas. Por isso que eu comecei o processo. Mas isso dá para fazer, por exemplo, por cada projeto. Você poderia fazer desde que você tenha uma métrica Perfeito. clara sobre isso, Perfeito. vendo os valores da organização. Quanto maior a quantidade de dados, maior a forma com que eu posso interpretar essas informações e gerar conteúdo para o gestor atuar sobre ele. Maravilhoso. Esse é o mundo que nos espera, né? Que nos espera não, já está aí. Já existe, né? Ele já está aí. Já chegou. Hoje tudo é bit e byte, né? Então, infelizmente ou felizmente, nós estamos monitorados já 24 horas por dia, né? A gente tem aí os nossos relógios, nós temos nossos celulares, nós temos nossos robôs em casas, Alexas, Siris, né? Todas essas situações que já nos mapeiam. Mapeiam o nosso gosto pelo filme, mapeiam o nosso gosto pela música, mapeiam nossas rotinas. Então, tudo isso já está sendo mapeado. Isso pode ser utilizado? Isso é utilizado. Às vezes o telefone fala, às vezes até o meu relógio responde já coisa que eu já não... Passou, né? Exatamente. Em falar em passou, eu me deparei aqui que a gente passou do tempo aqui um pouquinho, mas passa tão rápido a gente rápido, conversando, né? aqui, que eu queria assim, ficar a noite inteira batendo papo aqui com você, aprendendo, trocando essas ideias. E acho que eu quero até juntar algumas coisas aqui, minha cabeça está fervilhando aqui, queimando, como diz o mineiro, né? Queimando. Mas depois eu vou te fazer algumas outras sugestões. Perfeito. Mas aí a gente termina. Mas enfim, quero te agradecer pra caramba. Eu acho que todo mundo aprendeu muito, elucidou um monte de coisas aqui, porque fica um mistério, né? Por que precisa ter validação algumas coisas? Isso é um preciosismo? Não, não é um preciosismo. Perfeito. Então, a gente tem que ter bases mais concretas, mais científicas, para que a gente possa afirmar determinadas coisas, para não cair até na leviandade de algumas afirmações que pode se fazer, né? Perfeito. Fazer um antes e um depois com esses testes é algo muito legal. Ver a consistência disso e como é que isso se aplica ao teu ambiente e impacta as suas pessoas, né? Muito legal. Muito obrigada mesmo pelo seu Imagina, tempo, Adriana, e contribuição. eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Legal. Sucesso aí pelo podcast e por essa oportunidade da gente compartilhar conhecimento. Acho que isso é uma coisa fantástica que ninguém tira de nós. É isso aí. Todo mundo aprendendo junto, né? Perfeito. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido como eu curti. Até o nosso próximo bate-papo. Inscrevam-se no canal e compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Até breve.